Olá, catequizandos! A paz de Jesus esteja com vocês. Que alegria estar aqui reunidos para mais uma catequese. Vamos traçar sobre nós o sinal da Santa Cruz e rezarmos juntos a oração do anjo da guarda? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Vamos fazer junto agora a oração que dá início à nossa catequese de hoje. Senhor Jesus, tu nos chamas a viver contigo. Sabes de nossas necessidades. Vem auxiliar-nos em nosso encontro de hoje, para que possamos melhor aprender teus ensinamentos e seguir-te no caminho da vida. Vamos agora proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, do versículo do 13 ao 19. Capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Escolha dos 12. Jesus subiu ao monte e chamou a si os que quis, e esses foram para junto dele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. E assim constituiu os 12. A Simão deu o nome de Pedro. A Tiago, filho de Zebedeu, e a seu irmão João, deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos. O nosso encontro de hoje é Jesus escolhe os 12 apóstolos. Bom, vamos pensar no técnico da seleção brasileira. Por exemplo, quando ele vai montar o time da Copa, ele vai avaliar as habilidades de todos os jogadores brasileiros, né? Aquele que corre mais, aquele que marca mais gol, aquele goleiro que mais defendeu. E assim ele vai convocar os jogadores para compor o seu time, por suas habilidades, por suas características, né? Mas Jesus não. Jesus não escolhe os seus apóstolos por suas habilidades, por suas características. Como nós vimos na Bíblia, né? Jesus sobe a montanha, que a montanha é um lugar especial, onde falamos com Deus. E ali ele faz uma escolha especial. Ele vai chamar quem ele quer. Então, Jesus vai passando, né? E vai fazendo o chamado, vai convidando as pessoas para segui-lo. Será que todas as pessoas atenderam o chamado? Atenderam e atendem o chamado de Jesus? Porque os apóstolos foram os primeiros a serem chamados, mas não parou por ali. De lá para cá, Jesus vem chamando as pessoas o tempo todo. Até nos dias de hoje, Jesus chama, né? Jesus me chamou, eu atendi o chamado, sou catequista. Jesus chamou vocês, vocês também atenderam o chamado. Vocês são os catequizandos que estão aqui aprendendo as Sagradas Escrituras, né? Aprendendo como seguir Jesus. Mas não foram todos, nem naquela época e nem na nossa época, né? Tem até uma passagem da Bíblia que
conta que um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta a ele: Mestre, o que faço para poder segui-lo? E Jesus responde para ele: divida toda a sua riqueza com os pobres e siga-me. E ele abaixa a cabeça e vai embora, porque ele não conseguiu se desprender das suas riquezas para seguir Jesus. E assim como nós, nos dias de hoje, né, muitas vezes Jesus nos chama e a gente não atende. Às vezes não escutamos o chamado porque estamos tão distraídos com outras coisas, com as coisas aqui do mundo, né, da nossa vida, com as nossas coisas, que acabamos não ouvindo o chamado de Jesus. Alguns ouvem, mas não têm tempo. Outros ouvem, mas não querem ter compromisso, porque atender o chamado de Jesus requer compromisso. Mas vamos seguindo, né? Então, Jesus escolhe pessoas simples que deixam o que tinham para acompanhá-lo. Como nós já vimos, né? Jesus pede para deixar tudo para segui-lo. Deixar riqueza, deixar trabalho, deixar família. É importante falar aqui que quando eles se referem a deixar família, não significa abandonar a família. Eles deixaram suas famílias protegidas, amparadas, e durante aquele tempo em que eles estavam com Jesus, né, eles não estariam com a família presente. Mas não significa que eles largaram, abandonaram a família e nunca mais voltou, nunca mais viu, nunca mais soube de nada, tá bom? O grupo dos 12 era formado por pessoas de diferentes profissões. Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores, eram trabalhadores comuns no povoado lá que eles viviam. Mateus era coletor de impostos. Mateus devia ser alguém um pouco mais letrado, vamos dizer assim. Porque se ele recolhia os impostos, ele sabia fazer anotações, ele sabia fazer contas, né? Então, ele era uma pessoa um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim. Ele talvez tivesse mais estudo do que os pescadores, que eram pessoas mais simples. Na lista dos 12, também havia um traidor, Judas Iscariotes. Ele foi chamado porque foi amado. O amor de Deus não muda e é fiel sempre. Jesus nos ama sempre, independente da nossa profissão, da nossa cor, das nossas características, independente se somos bons ou maus, Deus nos ama sempre. Mas maus também Deus ama sim, porque os maus também são filhos de Deus, né? Isso não significa que Deus concorde com a maldade que eles cometam. Não. Mas mesmo eles sendo maus, eles continuam sendo filhos de Deus. E o amor de Deus sempre é fiel. O amor humano já é diferente. Ele muda, é infiel e está aberto à traição. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar, não é verdade? E às vezes a gente ama muito alguém, de repente aquela pessoa faz alguma coisa pra gente e pronto, acabou. A gente não perdoa, aquele amor que a gente tinha acaba virando ódio e a gente não quer ver a pessoa mas nem pintada de ouro. Deus não é assim. Tá? Mas nós somos assim, infiéis. Outro ocupará a função de apóstolo no grupo dos 12, depois da morte de Judas. Será Matias. Então, né, depois que Jesus é crucificado e Judas se dá conta do que ele fez, ele fica assim tão
triste, tão arrependido que ele não consegue se perdoar e ele acaba tirando a própria vida. E aí Matias substitui Judas, né? E compõe lá os 12 apóstolos. Mas a pessoa de Judas Iscariote será sempre lembrada, que foi aquele que traiu o Senhor. Então, toda vez que nós falamos de Judas, a primeira coisa que a gente pensa é que foi que ele traiu Jesus. Por isso, é muito importante as atitudes que nós temos, porque a gente pode ser lembrado para o resto da nossa vida por uma atitude que a gente cometeu. Então, é muito importante termos sempre boas atitudes. É muito importante sermos lembrados por boas atitudes, não é verdade? Do que sermos lembrados por más atitudes, como o Judas, né? E toda vez que Jesus nos chama e nós aceitamos esse chamado, nós temos compromisso. Sim, nós temos compromisso. O primeiro compromisso é ficar com Ele, ficar com Jesus. Termos sempre Jesus como o nosso exemplo, como o nosso guia. Fazer de Jesus o nosso melhor amigo e sempre seguir o seu exemplo. O segundo compromisso que nós temos é de anunciar a boa nova do reino. E como nós podemos fazer isso? Já vocês são ainda crianças, né? Um dia, quem sabe, vocês não vão crescer e se tornarem um catequista também, e vão poder anunciar a boa nova de Jesus, não é? Vocês podem também anunciar entre seus amigos, vocês podem anunciar aos seus familiares, na escola. Vocês podem anunciar o reino de Deus com a atitude de vocês, com o exemplo de vocês, né? Vocês andando corretamente, serem... me fugiu a palavra. Mas vocês respeitarem as pessoas, serem responsáveis, né? Andarem corretamente, não serem... não se deixarem levar pelas tentações, né? Aí do mundo, da vida, mas sempre seguir o caminho de Jesus. O nosso exemplo pode transmitir muita coisa às pessoas. O terceiro compromisso é expulsar os demônios, ou seja, libertar do maligno e das forças más contra Deus e contra a vida. Nossa, expulsar demônio, como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar uma cruz e sair falando umas palavras aí? Não, gente, não é nada disso. Nós expulsamos o demônio toda vez que nós resistimos a uma tentação. Nós expulsamos o demônio toda vez que nós evitamos o pecado. Quando nós estamos em oração, quando nós praticamos o bem, a misericórdia, o perdão, nós expulsamos o demônio. Toda vez que nós anunciamos a boa nova para alguém, nós expulsamos o demônio. Por fim, apóstolo significa enviado. O apóstolo é alguém chamado a anunciar o reino de Deus, ensinar que o Cristo revelou e santificar as pessoas, afastando-as do mal. Então, olha aí, quando nós recebemos o chamado, né, de Jesus, a gente se sente muito feliz por receber esse chamado. E a gente procura sempre dar o melhor de nós, né, para que Jesus fique contente, para que nós possamos realmente anunciar e levar às pessoas a boa nova. E temos compromisso, temos responsabilidade com isso. E quando a gente fala compromisso, responsabilidade, fala, ai meu Deus, mas gente, é muito bom, é muito gostoso anunciar a boa nova. Não pensem em vocês que é chato, não.
é muito bom, é muito gratificante. Bom, então, sempre que puderem, anunciem sim a boa nova. Falar as coisas de Deus traz alegria ao nosso coração, traz alento às pessoas, é muito bom. O nosso encontro de hoje foi esse, tá bom? E teremos uma pergunta de atividade, né? Que é: o que você acha que Jesus diria aos apóstolos de hoje levarem na mochila para anunciar a boa nova? Porque naquele tempo nós vimos que para seguir Jesus só precisava levar a túnica que eles vestiam e a sandália. E o que os apóstolos levavam na sua bagagem eram as mensagens de Jesus. Mas o que vocês acham que Jesus diriam para os apóstolos de hoje levarem na sua bagagem, né, para anunciar a boa nova? Pensem, respondam para a gente do jeitinho que vocês sempre fazem, tá bom? E esse é o nosso encontro. Vamos fazer a nossa oração final. Jesus chamou os apóstolos. Vamos lembrar o nome de pessoas a quem Jesus confiou uma missão e vamos rezar por elas. Vocês vão pensar no nome de alguém, tá bom? Pode ser um padre, uma religiosa, uma catequista, um diácono, um seminarista, um bispo ou um papa. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas enviadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Essa é a oração das vocações, né? Para que o chamado de Jesus continue e que as pessoas cada vez mais atendam esse chamado, né? Agora vamos à nossa bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Para que Ele nos conserve sempre unidos. Amém. Que Ele nos dê a sua bênção. Amém. Estivemos aqui reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana a todas. Que Deus os abençoe. Beijo nos corações e até o próximo encontro.